Olá, bom dia. Deixa eu baixar o som aqui. Eu estou falando direto do estúdio da webradiovagalume.com, futura rádio inverso, para a gente ter mais um papo nessa manhã, ao vivo, para o Facebook, ou pela rádio, ou depois gravado aqui no Facebook ou no YouTube. Hoje eu propus um tema aqui nessa conversa ao vivo, que foi justamente o rumo que eu tomei na abertura do programa há alguns minutos atrás. Eu acabei de começar o programa, estou tocando músicas, tenho mais 4 minutos e 40 aproximadamente, finalzinho de mais uma engatilhada aqui. E eu quero introduzir contigo o papo que eu vou já ter com quem está ouvindo a webradiovagalume.com sobre o fato, eu não sei se você já pensou nisso, mas existe uma tentativa de definição por parte dos biólogos, dos cientistas, dos teólogos, dos filósofos, da população de maneira geral, para tentar entender o que é a vida. Aliás, esse é um dos temas que se discute muito quando vai se falar no aborto. Se é possível ou não é, se é legal ou não é, se é compreensível ou não é, onde é que começa a vida, se há vida no feto, quando é que a vida é instalada ou entra no feto, se é que a vida entra, ou se simplesmente são é o cérebro e as articulações cognitivas que representam a vida. Deixa eu tocar a próxima música, eu já continuo nessa conversa contigo aqui. Espera aí. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Bom, e aí eu estava falando sobre onde é que começa a vida, o que é a vida, né? Eu acho lindo que ninguém nunca soube responder isso. Toda resposta é insuficiente, é insatisfatória, é incompleta. Porque nós só vemos parte disso que sabemos que é. Você já viu um corpo sem vida? Perde o brilho dos olhos, perde a elasticidade da pele, perde a textura, perde a temperatura, vira um boneco, parecido com os bonecos de manequim de loja, né? O que saiu de lá? Essa foi uma questão que sempre me intrigou desde muito cedo. O que saiu de lá? A primeira experiência de morte que eu tive da família, mais próxima, eu tinha uns 19 anos, foi uma tia muito querida, muito próxima, a irmã caçula da minha mãe, morreu de câncer muito rápido, em 3 meses, entre a descoberta e a morte. Foi uma perda bastante significativa para a família inteira. Ela tinha 2 filhos pequenininhos, ia completar 40 anos. E eu me lembro quando eu fui ver a tia Lia no velório, né? Aquele corpo não era mais a tia Lia. O que saiu de lá? O que era a tia Lia se aquele corpo já não era mais a tia Lia? Eu ainda não tenho uma resposta conclusiva para isso. Mas o fato é que algo deixa de ser. Algo existia, movimentava, animava, falava, pensava, dava vida para aquele corpo e deixou de ser. Com o tempo, eu comecei a prestar atenção que cada um de nós representa um ponto de encarnação do universo. O universo também é um termo abstrato, né? O que é o universo? Você pode dizer são os planetas, é o espaço onde ficam os planetas, as estrelas, as galáxias, os buracos negros. Mas que espaço é esse? A ciência diz que esse espaço é composto de matéria escura, simplesmente para dar um nome para algo que não se sabe também o que é. Cada vez mais eu alimento em mim a sensação de que nós somos encarnações, pequenas encarnações, pontuações do universo. Em meus olhos, em minha mente, em minha consciência, o universo se vê. E movimentando-me contigo, articulando os vínculos, as aproximações, as conexões, essa consciência se expande. Simetricamente, a expansão do cosmos, do universo, que também faz esse movimento de expansão. Eu cresço em consciência quando eu me aproximo de ti, quando eu me enxergo. E nesse movimento eu percebo que sou preenchido de algo que vai além do que o meu coração bobeia, minha mente desenvolve. Tem alguma coisa aqui em mim que eu chamo de vida, mais ou menos como a ciência faz. Por não saber o nome, chama de matéria escura. Por não saber o que é, a gente chama de vida. Vamos continuar a falar sobre isso aqui na rádio? Acesse webradiovagalume.com na manhã de quinta-feira, 8h11, estou ao vivo.
E eu vou continuar a falar sobre isso, mas incluindo agora quem está ouvindo música, por enquanto aqui na rádio, já que a música vai acabar em 20 segundos. Tá bom? Acesse a rádio, vem comigo aqui. webradiovagalume.com. Carlinhos Piauí e Rebeca Braga, o Menino e o Mar, a música do nosso querido João Bar, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu comecei o nosso programa de hoje e estava falando agora aqui para a câmera, então vamos falar todos juntos agora, a câmera que me transmite no Facebook, sobre o fato de que somos casulos de vida. O que é a vida, né? Bom, em primeiro lugar, nós reconhecemos que há um componente, uma substância, um ingrediente, um adicional, um aditivo, um combustível, o que quer que seja em nós, chamado vida. Não importa quem tem o pensamento mais materialista, dizendo a vida é uma expressão do cérebro, consciência é um subproduto do cérebro, é a resposta dos batimentos cardíacos e dos órgãos. Quando eles param, a vida termina. Então estou vinculando vida ao funcionamento mecânico do meu corpo. É uma possibilidade, é uma teoria. Mesmo dentro dessa teoria, eu reconheço que há vida, né? Ninguém quer deixar de viver, ou poucos querem deixar de viver, e quando querem, geralmente é por uma desilusão, é por uma dor, é por uma tristeza, é por achar que o nada é melhor do que a dor de existir. Então nós reconhecemos que há vida em nós. O que eu estava conversando aqui na câmera, e te incluo agora aqui que está me ouvindo na rádio, é que ninguém sabe definir o que é a vida. E talvez a razão pela qual nós tenhamos tanta dificuldade em definir o que é a vida, seja o fato de que a vida tem muitas explicações. Ou como diz o slogan da Rádio Inverso, que estreará, a vida tem muitos sentidos. Portanto, capturar um aspecto daquilo que eu chamo de vida e tentar qualificá-lo, usando isso como definição objetiva do que é a vida, vai se tornar infrutífero, ou no mínimo incompleto. Até hoje, ninguém conseguiu definir por completo o que é a vida. Então, existem as definições fisicalistas, como há pouco eu exemplifiquei, as subjetivas, as poéticas, as religiosas, e todas tentando encaixar uma pecinha nesse mosaico complexo que nos escancara essa interrogação. E essa interrogação está presente em todos os debates. Eu estava falando sobre os debates do aborto, mas isso se estende para os debates teológicos, filosóficos, psicológicos, existenciais, humanos. Em última análise, quando tentamos qualificar qual vida vale mais, a vida de um humano vale mais que a vida de um animal, a vida de um inseto vale menos do que a vida de um homem ou de uma mulher. Por quê? Porque é pequeno? Porque é diferente? Então é a diferença ou a semelhança que qualifica valores ou importâncias de vida? É um assunto aberto. Nós vamos criando as nossas definições. E no dia a dia a gente vai praticando, né? É isso que a gente vai conceituando. Qual vida vale mais? Até dentro da nossa comunidade humana. Isso se faz quando valorizamos a vida de alguém, por exemplo, que tem um cargo empresarial ou político importante. Esse vale mais do que o subalterno. O presidente, ou como gostam de chamar, eu acho esse nome meio arrogante, o CEO da empresa vale mais do que o faxineiro. Por quê? Se ambos são corpos semelhantes, né, que abrigam uma substância que a gente não define, chamada vida. Aliás, abriga onde? Já se tentou por tomografias, por raio-x, e a tecnologia vai avançando. Esses dias, aliás, eu fiquei impressionado com uma notícia que no aeroporto aqui de Porto Alegre prenderam alguém que tinha no estômago ingerido cocaína. E eu pensei, caramba, a gente passa naquele raio-x e eles vêm até o estômago, até aquilo que você comeu, né? Mas não acharam essa substância chamada vida. Saiu recentemente uma notícia, muita gente se animou. Eu te confesso que essas notícias não me animam. De alguém, é até meio antiga, apesar de ter repercutido recentemente, quando diziam: cientistas descobrem que a vida fica armazenada em partículas do cérebro. Eu acho uma bobagem. Eu acho uma tentativa de explicar cientificamente o que é grande demais para caber no tubo de ensaio do cientista, no livro teológico do religioso,
na filosofia racional de quem quer que seja, é grande demais, é selvagem. Portanto, tentar comprovar empiricamente, cientificamente o que é a vida, eu sinto que serve apenas para vender manchetes de internet, sites, jornais ou legitimar algum pensamento pseudo-científico religioso. Nada além, nada além. Não é assim, na minha opinião. Então, afinal de contas, o que é a vida? É uma pergunta que, felizmente, não tem uma resposta objetiva. Mas eu intuo, como eu estava dizendo no começo desse papo, que nós somos representações de algo maior. Nós representamos enquanto vivemos, encarnamos enquanto vivemos, aquilo que chamamos de universo. O universo não é só o espaço vazio entre os planetas e as estrelas, entre as galáxias e os buracos negros. O universo é aquilo que nos habita também. E apesar de sermos bichos, animais, Homo sapiens, é isso que somos, em parte. Em nós habita também uma dimensão que transcende essa condição do cocô, do xixi, do sono, do sexo, da fome, do trabalho e da morte. Tem algo que nos empurra para fora dessas margens e que, enquanto vivemos, vai se projetando, vai usando linguagens infinitas. Então, lá na pré-história, os homens rabiscavam as paredes das cavernas, tentando colocar para fora algo que nem eles sabiam o que é. Pintavam animais, deuses, estrela, deus e sol, chamavam de Deus, trovão, e colocavam ali uma dimensão que é muito além da caça, né, das relações primitivas que eram estabelecidas naquele tempo. Ontem eu estava passando caminhando aqui por uma avenida de Porto Alegre e cruzei com um morador de rua, provavelmente com deficiência mental também, desses bem doidinhos, bem largados que você vê por aí. Ele estava agachado no chão com uma pedra e rabiscando e desenhando o chão. Aí eu fiquei pensando, o que ele está tentando expressar? Isso é uma expressão. Isso é uma extensão do que lhe habita, seja lá no mundo que ele estiver, mas está expressando ali naquele desenho. Nós fazemos isso com a arte, nós fazemos isso com as nossas relações. Por que a gente precisa do outro? Por que a gente quer casar? Por que a gente quer ter filho? Se perpetuar? Por que a gente quer plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho? Por que nós ficamos tentando sempre deixar nossa marca na vida, nos emocionamos quando vemos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, imaginando que de alguma maneira continuaremos? Que sentimento é esse que supera em muito os limites do meu estômago, dos meus rins, dos meus pulmões, do meu coração? E aí, não necessariamente pela influência cultural que é real, religiosa, que nos faz almejar o céu, o inferno, seja lá como você vê isso, mas por algo, na minha opinião, até mais profundo do que isso, que faz parte da minha natureza, da minha essência. Eu me movimento na direção do transcendente. Talvez não seja esse o nome que você usa. O que movimenta um cientista na tua busca se não for a sede do que transcende o que sabemos? Isso é transcendência também. O que alimenta um escritor melancólico e acirrado em relação à nossa realidade, escrever um livro cheio de críticas à existência, ao mundo? O que alimenta, se não a sede, a intuição de que não somos só isso, e então alguma dimensão transcendente faz com que ele diga como sabe? Aliás, nós estamos o tempo todo fazendo isso, expressando como sabemos, dizendo como sabemos, o fragmento do universo, o fragmento de vida que sou e que você é. Expressões de vida. Eu e você somos histórias encarnadas. Eu e você somos pensamentos encarnados. Eu e você, como eu falava ontem aqui na rádio, somos o reflexo de escolhas, de posturas, de renúncias, de atitudes, de pensamentos, de abraços, de beijos, de amores, de desencantos, de tantos que vieram antes de nós. Eu sou a expressão dos meus pais, dos meus avós, bisavós, tataravós e assim por diante, que eu nem conheço. Antepassados
que eu não tenho ideia que existiram, e por que foram para cá e não para lá? E por que pensaram assim e não assado? Por que fizeram isso e não aquilo? De alguma maneira foram desencadeando pequenos movimentos que chegaram a mim, que sem saber também projetarei os meus que irão adiante. E eu não sei. Eu só sou um elo, eu só sou um ponto. Eu só sou uma pequena expressão num encadeamento de história muito maior do que eu. Que não se limita à história da minha família, que eu chamo de minha história, mas que no coletivo se projeta como a história do universo, ou pelo menos a história do nosso planeta e do universo também, porque o nosso planeta faz parte desse universo. Todos nós estamos construindo algo muito mais amplo, que é muito maior do que as lentes da história, superior ao que os nossos livros podem dizer, ou a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade pode detectar, que é macro, que é infinito e que chamamos de história. A história do universo está sendo contada agora. Lá de trás, dos 14,7 bilhões de anos atrás, quando a ciência imagina que o universo tenha começado, do início do nosso planeta, dos 200 mil anos que os humanos estão na Terra, até hoje. Cada movimento, cada coloração, cada aclive, cada declive, cada curva, cada reta, cada ida, cada volta, cada experiência trágica da humanidade, cada guerra, cada ditador, cada pacifista, cada santo, cada diabo, cada líder ganancioso, cada ditador, cada mulherzinha que nasceu e morreu e passou a vida inteira num tanque de lavar ouvindo xingamentos do marido, cada marido que, apegado à bebida, não parava de beber e chegava em casa e batia na mulher e batia nos filhos e depois chorava e depois fazia de novo. Cada filho que cresceu com a dor de não se sentir acolhido e amado e querido suficientemente pelos pais. Cada criança abandonada, cada homem e mulher arrogante, cada homem e mulher piedoso, cada idoso chegando no fim da vida, que aos 90, 80 e tantos, enfim, anos de vida, já começa a perceber a cortina se fechando e se questiona o que foi minha vida, o que é minha vida. Cada criança que nasceu agora, que enquanto a gente fala aqui está chorando, a mãe em dores de parto no hospital, o pai emocionado passando mal, filmando do lado, os médicos fazendo o seu trabalho rotineiro e a criança que a partir de hoje terá essa data como um marco na sua vida. Cada um de nós, eu, um carinha sentado aqui diante de um microfone, olhando para uma câmera, falando para outras pessoas que eu não sei exatamente quem são, me vendo ou me ouvindo aqui pela rádio. Cada um de nós, cada movimento desse que nós estamos fazendo compõe essa sinfonia. A música do universo, que quem sabe um dia será tocada, a obra-prima, a sinfonia do universo, é composta por cada nota que somos. E cada experiência que passamos representa um fragmento, uma variação. Uma música, uma sinfonia não pode ter só um tom. Um quadro não pode ter só uma cor. A vida não pode ter somente uma expressão. Portanto, cada movimento daquilo que não sabemos o que é, e que chamamos de vida, e talvez por isso mesmo não saibamos o que é, porque a gente vê fragmentadamente, a gente vê de um ponto. Quem sou eu para olhar, para conhecer, para intuir, para descrever toda a história do universo? O que eu posso falar para você? Eu posso falar do livro de história, Descobrimento do Brasil, posso contestar um ponto ou outro, enfim, as guerras, os presidentes. E o que aconteceu entre uma coisa e outra? Aí está a vida. Nós somos a vida. Nós somos a encarnação do universo. Temporariamente estamos aqui fazendo parte, compositores dessa sinfonia. Portanto, hoje também eu não vou ler nenhum trecho do livro, não. Eu só quero ficar nessa reflexão contigo e te fazer uma pergunta para a gente encerrar aqui. Diante dessa complexidade, diante dessa profundidade, diante dessa constatação, não te parece muito pequeno as discussões que a gente alimenta, as inquietudes que nos habitam, as prioridades que diariamente nos motiva a viver
e nos desmotiva quando por alguma razão são desviadas. Não é pequeno. A nossa sede por alegrias, a nossa busca por nos tornarmos seres reconhecidos, seja lá o que isso significa, aplaudidos, amados, não lhe parece pequeno? Diante da representação de cada serzinho, o universo que caminha sobre pernas, que vive no máximo uma vidinha curta, 90 anos, 100 anos, um século no máximo, não é pequeno? A vida que se projeta em mim e em você, a vida que encarna em mim e em você, nós expressões de vida e do universo, não se limita ao que sou. A vida é e está em todos os lugares. Quanto mais conectado à vida que me habita, enxergando o que sou de fato, mais conexão terei na totalidade com aquilo que eu não sei direito o que é, mas que eu chamo de vida. E então, essa sinfonia que nós estamos compondo se projetará no meu caminho, nas minhas escolhas, nas minhas ações, nas minhas atitudes e nas minhas reações. No reconhecimento de que não sou e nenhum de nós é um ser perfeito e nem é isso que se espera de nós. O que se espera de nós é o reconhecimento da nossa fragmentação, a aceitação de nossa imperfeição e a leveza de quem se coloca no fluxo do rio, que passa por curvas, que encontra detritos, mas que invariavelmente segue em direção ao mar. Nós, que somos mais do que o Flávio, CPF tal, RG tal, que nasceu no dia tal, a Maria, a Joana, o José e assim por diante, nós que somos a encarnação do que chamamos de poesia, a encarnação do que chamamos de música, a encarnação do que chamamos de vínculos, a encarnação do que chamamos de amor. Tudo isso, a poesia, os vínculos, o amor, Deus, vida, tudo isso só pode existir se em nós se realizar nas dimensões cotidianas, nos encontros cotidianos, nos passos que, apesar dos pesares, das dificuldades que todos nós encontramos na vida, eu me proponho a dar. Espero que você reflita sobre isso. Eu vou tocar uma música aqui na rádio agora e vou continuar mais um pouquinho aqui no nosso vídeo, aqui no nosso Facebook e no YouTube também. E na sequência eu volto aqui na rádio para a gente começar a interatividade. Meus queridos, fiquem bem. Às vezes eu gosto de fazer umas reflexões mais viagem, mais abrangentes e mais subjetivas, para que nela você viaje e nela você encontre essas respostas que eu não me proponho a dar, porque elas já são e estão em você. É uma questão de percepção, para entendê-las e movimentar-se nelas. Cada oportunidade da vida, cada pequeno sinal, pequeno movimento da vida é uma possibilidade nessa direção. Que hoje você esteja atenta e atento para isso. Afinal de contas, estamos vivos. Isso deve significar alguma coisa. Se somos a encarnação do universo, isso deve fazer algum sentido. Um beijo, obrigado por todos os comentários, depois eu vou ler os comentários aqui, obrigado pelos comentários no YouTube também. Sou grato pela sua presença junto comigo e se você estiver me vendo na transmissão do Facebook, acesse webradiovagalume.com, onde eu continuarei ao vivo até 10 da manhã aqui no nosso Mensagens, tá bom? Se cuida, um beijo, até a rádio, fique bem.